Gerenciamento de dispositivos móveis para colaboradores em home office. E aí, com essa situação que a gente passou, e algumas pessoas ainda passam, pandemia, ou se o trabalho já estiver sendo de forma remota, existe o home office, ou se não me engano é home work, que existe, que é um trabalho em casa, ou tem pessoas que não conseguem trabalhar em casa, fazem locação de um escritório e vão para lá, para uma sala, ou para um café, ou algo do tipo. E é você ter a possibilidade de trabalho remoto. Na prática é isso que acontece. E pensando em gerenciamento de dispositivos móveis, a gente consegue controlar a jornada de trabalho. Se for um aplicativo, uma solução de MDM ou EMM, se você não lembra dessas siglas, vê os outros conteúdos que eu já passei sobre isso, mas é o gerenciamento dos dispositivos móveis. Você tem a possibilidade de dizer, o telefone celular, o modem ou o tablet vai funcionar até, por exemplo, 19 horas. E começa a funcionar, vamos supor, 7 horas da manhã. Nessa janela de horário funciona. Fora isso, ele não vai ter acesso. Não vai conseguir utilizar a internet, não vai conseguir fazer ligações. Só vai usar a internet se ele tiver numa rede Wi-Fi. Ou, se você bloquear o Wi-Fi, também ele nem utiliza. Então é um tipo de ação. Existem outras soluções de gerenciamento de dispositivos móveis, que é o EM, que aí, além de telefonia móvel, ou seja, os equipamentos que eu passei, você consegue controlar notebooks, roteadores e por aí vai, outros equipamentos. Impressoras também entram até nesse circuito. E aí, você controla a jornada de trabalho até no computador da pessoa. Você consegue ter essa possibilidade. Mas pensando em dispositivos móveis, você tem essa possibilidade dos equipamentos. Junto do horário, tem o controle do uso dos recursos. Exemplo, eu consigo dizer lá que ele vai utilizar a internet ou não, permito ou não permito. A gente consegue gerenciar quais são as aplicações que vão ser utilizadas. Ele é permitido utilizar o YouTube, as redes sociais, o WhatsApp da vida, e-mail, a ferramenta. Você consegue controlar os recursos que são utilizados e as aplicações. Ele pode mandar SMS, não pode mandar SMS, ele pode fazer qualquer tipo de ligação ou só pode ligar local, só interurbano, consegue fazer ligação internacional. Então você controla tudo que a pessoa pode fazer em home office. Você pode colocar uma determinada função, apenas ligação local, apenas uso de internet e, lógico, um plano adequado para essas funções. Segurança dos dados e das informações. Você pode ter, por exemplo, pensando em telefonia móvel e no gerenciamento dos dispositivos, caso essa pessoa que está lá, foi para um café, saiu e esqueceu o celular, ele pode, por exemplo, pelo computador, com o usuário dele, caramba, não estou com meu celular, voltou lá, por exemplo, no café, não está achando. E ele, acessando a internet do notebook, ele vê a localização do celular. Se o celular estiver lá ainda, ele vai saber. Se o celular se deslocou, ele também vai saber. E aí, cenários. Se ele vê que ele pode ir sozinho, ou com alguém, a busca, a procura do equipamento, ele vai. Ou chama a polícia e vai em conjunto. Que, se a pessoa levou, é um furto. Não tem muito para onde correr e aí ele descobre onde aquele equipamento está. Por exemplo, uma outra função é, se ele não for fazer essa parte de geolocalização, eu vou lá e apago os dados que tem no equipamento. Eu posso fazer isso. Em conjunto, tem a parte de rastreabilidade. Home office, eu posso, lógico, desde que LGPD da vida, permissão para ter acesso às informações, você passa para o usuário o que é que você vai ter acesso, o que é que você não vai ter acesso. E você pode dizer, eu sei onde você está trabalhando. Eu consigo saber se você se deslocou com o celular, se você foi para o interior do estado, se você foi para outro estado, se você foi para fora do país, você vai conseguir ter essa informação pela geolocalização, por exemplo. Que também pode servir como segurança para a empresa. Está em home office, mas o cara está, por exemplo, na empresa concorrente, sei lá, a gente não tem como saber disso, mas a gente pode ter segurança, geolocalização, jornada, uso dos recursos, por exemplo, como funções em que em home office a gente
tenha esse tipo de controle para auxiliar o colaborador. Isso aqui, lógico. Se a pessoa já utiliza os recursos, se ela já tem consciência e tem um comportamento adequado, você não vai precisar de uma solução para isso. Mas, se você, na dúvida, quer ter esses controles para não ter dor de cabeça, você pode aplicar, sim, esses controles com uma solução, por exemplo, de gerenciamento de dispositivos móveis.